Imagine ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que você poderia simplesmente desaparecer do mapa. Para sempre. Você compraria uma ilha particular? Montaria uma base secreta no fundo do oceano? Ou talvez, só talvez, você pagaria para fingir a sua própria morte e começar uma nova vida em algum lugar onde ninguém jamais o encontraria? Parece roteiro de filme, mas hoje, vamos mergulhar de cabeça em histórias reais de bilionários que sumiram sem deixar rastro. Neste vídeo, eu vou te levar para dentro das teorias mais malucas e plausíveis sobre o que aconteceu com esses magnatas. Fique até o final, porque a última história envolve uma tecnologia secreta e uma fortuna que poderia mudar a economia mundial. Breath. Pensem comigo por um segundo. Quando uma pessoa comum desaparece, a polícia inicia uma busca, a família se desespera, a notícia sai no jornal local. Mas e quando a pessoa que some tem o poder financeiro para mover mercados, influenciar governos e literalmente comprar o silêncio de quem for preciso? A história muda completamente de figura. Estamos falando de homens e mulheres que estavam no topo do mundo, nos jornais, nas listas da Forbes, e de repente, evaporaram. Não foi um sequestro com pedido de resgate. Não foi um acidente com destroços. Foi um desaparecimento limpo, cirúrgico, quase sobrenatural. É como se eles tivessem simplesmente apertado um botão e saído da nossa realidade. Como isso é sequer possível? Que nível de planejamento é necessário para apagar completamente sua existência digital e física em um mundo hiperconectado como o nosso? Breath. O primeiro caso. Um magnata da tecnologia que presidiu uma reunião bilionária na sexta. E na segunda, simplesmente não apareceu. Seu telefone desligado, contas congeladas, jatos parados no hangar. Polícia investiga, sem luta, sem nota, sem retirada estranha. Apenas um vazio. Breath. Vamos falar de Arthur Sterling. Um gênio dos investimentos que transformou alguns milhares em mais de 5 bilhões. Agressivo, visionário, reservado. Em 2013, decolou de Manhattan rumo aos Hamptons. E nunca chegou. Helicóptero pousado com perfeição em aeroporto abandonado. Sem piloto. Sem Arthur. Sem pistas. Fontes internas falaram em fuga meticulosamente planejada. Ativos liquidados, diamantes e pedras preciosas, prontas para viajar sem rastro. Do que ele fugia? Espionagem financeira, algoritmos extremos, uma possível conspiração com governos e bancos centrais para manipular a economia. Investigadores acharam menções a projeto Dédalo, um labirinto. Era seu plano de fuga. Ou o nome da conspiração que descobriu. Sua fortuna remanescente segue em fundo fiduciário, intocada, como distração, enquanto salvava a própria vida e um segredo explosivo. Ilha remota e vida simples. Ou operando nas sombras com nova identidade e um teclado? Qual seria seu primeiro passo para desaparecer com 1 bilhão? Pense nisso. Breath. Se Arthur parece thriller, Lady Anneliese von Hauptmann é pura ficção científica. Em 2018 tirou um ano sabático no Sudeste Asiático. Depois, silêncio total. Um ano depois, idênticas em Zurique, Tóquio, Buenos Aires, breves, em câmeras de segurança e fotos borradas. A semelhança era inegável. Fóruns falam de clonagem financiada por Anneliese, cópias como iscas, alternativa, um exército de sósias treinadas, cirurgia, voz, gestos, andar. A pergunta, por que tanto esforço? Quem a caçava com tanta determinação? E se uma sósia reivindicasse a identidade original? Clones ou sósias? O ápice do gerenciamento de risco pessoal. Um labirinto de desinformação global. Assustador e fascinante, né? Breath. Julian Thorne, magnata da mídia declarado morto após a queda de seu avião no Pacífico. Destroços, mas nenhum corpo. 5 anos depois, um blog anônimo começa a derrubar poderosos, no mesmo estilo implacável de Thorne. Uma falha digital liga o blog a um servidor em ilha caribenha, comprada por corporação de fachada 1 ano após sua morte. Encenar a própria morte exige pilotos cúmplices, registros falsos, destroços fabricados e disciplina para permanecer morto. Ele virou um fantasma, atacando sem retaliação, mais poderoso na morte do que em vida. Onde ele estaria hoje? Aposentado numa vila à beira-mar, ou travando sua cruzada em outro canto escuro da internet? Que segredo faria você forjar o próprio atestado? E se houver uma conexão? E se eles estiverem juntos? O santuário. Fora do mapa. Ilha artificial no Pacífico. Cidade sob o gelo na Antártida. Ou estação em órbita baixa. Energia própria, alimentos, hospital avançado e defesa impenetrável. Uma civilização nos seus termos. Sterling, Anneliese, Thorne, cada um aporta uma habilidade. Pistas, terras remotas, obras classificadas, cientistas sumidos, cansados de regulamentações, impostos e instabilidade, eles criam a utopia definitiva. Ou um refúgio egoísta. Que regra você criaria primeiro em uma nova civilização fundada por bilionários? Vamos à realidade palpável, a Guerra Fria corporativa. Empresas competem em inteligência, ex-espiões, hackers, contra-inteligência. Alguns desaparecidos não fugiram.
foram removidos do tabuleiro. Não por dinheiro, mas por informações. Chen Wei, pioneiro em inteligência artificial, sumiu de um hotel em Vancouver. Sem câmeras, sem ruído, sem rastro. Acusações cruzadas entre potências. Ninguém sabe a verdade. Um ativo estratégico. Sua mente valia mais que resgates. É possível que esteja em instalação secreta, trabalhando sob vigilância. Família em silêncio por um acordo. Investigações travadas por sigilo. Casos arquivados como insolúveis, enquanto a guerra por tecnologia segue nas sombras. Quantos são extrações bem-sucedidas? Respira. Em todos esses casos, a pergunta persiste. O que acontece com o dinheiro? Criptomoedas permitem converter fortunas ao longo de anos. Bitcoin, Monero, armazenadas em uma carteira de hardware do tamanho de um pendrive. Bilhões no bolso, sem banco, governo ou autoridade fiscal saber. A fortuna vira fantasma acessível de qualquer lugar, anonimamente. E se Projeto Dédalo fosse uma plataforma blockchain secreta? Um labirinto financeiro paralelo onde só ele tinha a chave, levando seu dinheiro a uma nova dimensão. Uma comunidade secreta precisaria de moeda própria. E se riqueza significativa já saiu dos mercados para essa economia invisível? O que isso faria com a estabilidade global? Respira. E agora, a teoria que conecta tudo. Imortalidade digital, o upload de consciência, escanear o cérebro neurônio por neurônio e recriar a mente em supercomputadores, vivendo para sempre em realidades virtuais ou por avatares robóticos. Projeto bem-sucedido e assustador, nas mãos erradas. Escravidão mental, soldados imortais, interrogatórios infinitos. Eles decidiram. A humanidade não está pronta. Desapareceram com a tecnologia, fazendo upload de si mesmos e destruindo o que restou. Não estão em ilhas ou bunkers, existem como dados, fantasmas na máquina, influenciando o mundo invisivelmente. Se você pudesse viver para sempre como consciência digital, mas tivesse que abandonar sua vida física, faria essa troca? Das fugas planejadas à imortalidade digital, as razões para sumir são tão vastas quanto as fortunas. Esses casos são advertências sobre o poder absoluto e os segredos que ele pode esconder. Arthur Sterling, Anneliese von Hauptmann, Julian Thorne. Não são apenas mistérios, são espelhos de um mundo paralelo ao nosso. Novas identidades tranquilas. Guerra nas sombras por informação. Transcendência digital. Estão salvando a humanidade, ou apenas a si mesmos, a qualquer custo? Onde foram os bilionários? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.